Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e mais uma vez estou aqui com você no estudo do nosso livro Obras Póstumas. Estamos dando continuidade ao capítulo que aborda sobre a constituição do Espiritismo. Hoje nós vamos finalizar este capítulo. Foi um capítulo extenso que nós dividimos em 3 aulas para que nós pudéssemos finalizar. E hoje nós vamos estudar 4 itens, os 4 últimos itens deste capítulo, que trata exatamente sobre os estatutos constitutivos, trata ainda sobre o programa das crenças, aborda ainda vias e meios e ainda o item chamado Allan Kardec e a nova Constituição. Então, são esses 4 pontos que nós vamos abordar para finalizarmos este capítulo. Então, vamos começar inicialmente com os estatutos constitutivos. Todavia, antes de iniciarmos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é novo aqui no nosso canal? Se você for novo, se inscreva. E você pode, além de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, você pode conhecer as nossas outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Confira. Bom, agora sim, vamos dar continuidade então ao nosso estudo, falando sobre os estatutos constitutivos. O que Kardec, na verdade, vem nos falar, vem nos abordar sobre os estatutos? Ele vem dizer que, ele começa dizendo que a redação dos estatutos constitutivos da doutrina espírita deve preceder a toda execução. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é importante nós termos uma meta traçada, sabermos aonde queremos chegar e que o estatuto, os atos constitutivos, permitiriam exatamente a todos que estivessem ali seguindo e vivenciando os princípios da doutrina espírita saberem exatamente qual o objetivo, quais as metas, onde chegar. Então ele coloca assim: trabalho de tão grande alcance não pode improvisar-se. Por isso que ele tinha a ideia de primeiro constituir os estatutos para que depois pudesse ser vivenciado e executado. Como ele coloca aqui no fim do primeiro parágrafo desse item, ele diz assim: de princípio, porém, será necessária uma regra, um rumo traçado, um objetivo determinado. Estabelecida a regra, caminha-se com segurança, sem tateamentos nem hesitações. Então, para ele, era isso que constituíam os estatutos. Essa regra, este norte, que facilitaria a caminhada de todos aqueles que viessem na sequência. E algo interessante que ele fala nesse item é que esses estatutos, eles não deveriam ser estáticos por toda a eternidade. Não, até porque a doutrina espírita é progressista, nós já sabemos disso. Então ele fala que esses estatutos poderiam e deveriam ser modificados com o tempo, mas que essa modificação não deveria tardar demasiadamente, com o objetivo, com o perigo de engessar a doutrina espírita e nem acontecer rapidamente, ou seja, muito rápido o tempo todo, comprometendo a estabilidade daquele regramento. Então ele observa que é necessário ter um equilíbrio, que ela não seria, os estatutos não seriam estáticos, mas que nem uma mudança rápida demais, nem uma mudança lenta demais, um equilíbrio. Então ele começa dizendo exatamente que os estatutos serão submetidos à revisão do Congresso, que vai lhe fazer as retificações. Então, lembram dos congressos que examinavam também a Comissão Central? Caberia a esses congressos também a análise dos estatutos. E aí, esses estatutos, em épocas certas e determinadas, seriam levadas para análise desses congressos. E aí o Congresso, mesmo que entenda por manter tudo que está no estatuto, deveria examinar uma votação e mesmo que se decidisse pela manutenção do texto, sem problema nenhum, mas que não se deixasse de levar aos estatutos a discussão e a avaliação desses congressos. Então ele fala na sequência que
essa constituição, esse estatuto, essa constituição do espiritismo, por mais boa que fosse, ela não poderia ser perpétua. Exatamente porque ele diz, é preciso acompanhar o movimento propulsivo, porque tudo muda, tudo realmente progride. Então, a constituição do espiritismo também precisaria acompanhar esse progresso. Então, ele diz, não deveria ser perpétua, mas ele diz, erro não menos grave seria introduzir com muita frequência na constituição orgânica do espiritismo modificações que acabariam tirando a sua estabilidade. Olha então o cuidado de Kardec a fazer essa análise. E aí ele diz que essa revisão ela seria feita de tempos em tempos, os próprios interessados, aqueles que vivenciam os princípios da doutrina espírita, com o tempo e com as vivências, iriam vendo, iriam percebendo a necessidade dessa alteração. Então ele diz, serão os próprios interessados, porque experimentam de modo direto e permanente os efeitos da instituição, é que podem perceber por onde essa modificação deva começar. Aí diz que a revisão dos estatutos, como eu havia dito, dar-se-ia nesses congressos ordinários e isso seria constante. De tempos em tempos, ele coloca em épocas determinadas essas análises de eventuais modificações dos estatutos e da Constituição do Espiritismo seriam levadas, ai, minha caneta ia caindo aqui, seriam levadas para análise desses congressos. Então ele diz, a revisão constituirá não apenas um direito, mas também um dever do Congresso da época indicada. Se depois de lidos os estatutos o Congresso julgar desnecessária qualquer modificação, declará-los-á mantidos na íntegra. Mas não é porque não se acha que deve haver alteração que não se levará à análise desses congressos, certo? E ele sugere aqui, já finalizando esse item, que o tempo que ele considera apropriado seria de 25 a cada 25, perdão, gente, seria a cada 25 anos. Pronto, é isso. Então, ele sugere que a cada 25 anos se faça uma análise, se leve para a apreciação do Congresso o Estatuto, a Constituição do Espiritismo. Interessante que ele no último parágrafo, quase no último parágrafo desse item, ele fala que esse prazo de 25 anos, ele seria apropriado depois da primeira Constituição e de uma análise dessa primeira Constituição. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que quando a Constituição estivesse pronta, os primeiros 30 anos seriam ainda de análise, que nesses primeiros 30 anos talvez fosse necessária uma alteração, uma mudança, até que a Constituição do Espiritismo ficasse redondinha e ela pudesse, sim, a partir daí, passar a ser analisada a cada 25 anos. Mas que nesses primeiros 30 anos seria o momento oportuno para essa configuração inicial, dando a entender que, num primeiro momento, até poderia sofrer mudanças mais recentes, mudanças mais constantes, para depois adquirir a estabilidade necessária e cabível, certo? E aí, no fim, finaliza dizendo que essa Constituição se modificará sob o império das ideias progressivas e da experiência, mas sem abalos, sem precipitações, porque obedecerá ao princípio estabelecido na própria Constituição do Espiritismo, certo? E aí ele finaliza esse item que ele aborda sobre a Constituição do Espiritismo. E ele vai para o outro item que fala do programa de crenças. E nesse item ele vai examinar exatamente o que é ser espírita. Em resumo, ele vai observar que não basta nós nos intitularmos espíritas, para que, naquela época, certo? Para que nós soubéssemos exatamente tudo aquilo que acreditávamos, vivenciávamos, fazíamos, que no início ainda era tudo muito... Não havia ainda a estabilidade que hoje nós já identificamos. Então, o fato de alguém se dizer espírita não era segurança. Dentro do dito espírita, podia haver aquelas pessoas que só acreditavam nos fenômenos e nada além disso,
que não estudavam, que não se aprofundavam nos seus princípios e nas suas filosofias, como poderia ser aquele espírita extremamente dedicado, compenetrado, que estudava de forma aprofundada os princípios da doutrina espírita. Tudo isso, à época, poderia ser um espírita. Então, Kardec ele vem falar da importância de haver um documento por escrito, onde trouxesse os princípios fundamentais da doutrina espírita e nós pudéssemos assinar esse documento como sendo um atestado de que nós seríamos espíritas, como ele chama aqui, espírita professo. Ou seja, quem assinasse aquele documento estava ali atestando que realmente tinha e concordava com aqueles princípios básicos e fundamentais da doutrina. Era algo para dar uma segurança para aquelas pessoas que se intitulassem como espíritas. Então, é isso que ele vai examinar nesse item do programa das crenças. Então, ele diz assim, que a condição absoluta de vitalidade para toda a reunião, a associação, é exatamente a homogeneidade, e que essa homogeneidade é a unidade de vistas, de princípios, de sentimentos, a tendência para o mesmo fim. Mas que no início, quando algo está se firmando e está ainda nos seus estágios iniciais, é difícil você já alcançar essa homogeneidade. E em relação à doutrina espírita, também. Aconteceu isso naturalmente. Então, ele disse, o qualificativo de espírita é aplicado sucessivamente a todos os graus de crença. Dentro dessa doutrina espírita, ele diz, comporta uma infinidade de matizes, desde o da simples crença nas manifestações até as mais altas deduções morais e filosóficas. Variava muito. Por isso a preocupação de buscar essa unidade. E aí Kardec reflete que essa unidade poderia ser buscada exatamente com esse documento. Seria uma forma de evitar essa falta de precisão que no início se observava. Então ele coloca aqui, dizer-se alguém espírita convicto não indica, pois, de modo algum, a medida da crença. Essa palavra exprime muito com relação a uns e muito pouco relativamente a outros. E aí foi quando ele diz, essa falta de precisão, inevitável no começo, durante o período da elaboração, há naturalmente causado muitos equívocos em relação à doutrina, inclusive favorecendo críticas de pessoas que viam determinados comportamentos dos ditos espíritas e que não estavam de acordo com os princípios realmente da doutrina espírita. Então, Kardec faz toda essa análise. E aí é quando ele vem dizendo que, para que não haja dúvidas acerca dos pontos fundamentais da doutrina espírita e da qualidade do verdadeiro espírita, definido como tal, é que ele sugere esse formulário. Então, ele diz aqui, um formulário de profissão de fé, circunstanciado e claramente expresso, será o caminho traçado. O título de espírita professo será a palavra de ligação. Então, será esse documento que atesta ser espírita professo, como ele diz aqui, a palavra de ligação entre os verdadeiros espíritas. Ou seja, a qualidade de espírita não seria embasada em situações com pouca precisão ou ainda incertezas, mas por uma motivação séria, com uma base precisa, definida dentro da doutrina espírita. E é isso que ele traz. Aí ele diz, tal providência afastará das reuniões sérias as pessoas que aí não estejam nos seus devidos lugares, ou que não estejam realmente imbuídas dos verdadeiros propósitos. Porque aí, se a pessoa não assina esse documento, ela está dando um atestado de que ela, de uma certa forma, não concorda ou não tem, não se vê na adesão completa daqueles princípios. E ele diz que isso não tem nada de errado, é até bom que as pessoas que não quisessem assinar esse documento já estariam ali elas mesmas se excluindo e que, por mais que o grupo ficasse resumido,
reduzido, na verdade, isso seria bom. Antes de ter um grupo reduzido, mais sincero e homogêneo, do que ter um grupo muito grande e que ninguém se entende, porque cada um pensa de uma forma. Então, ele coloca isso também em relação a esse aspecto. Pois muito bem, continuando dentro desse item que ele fala dessa questão das crenças, então ele fala que essa adesão, ela era, claro, que não é uma imposição, é algo que cada um teria direito de assinar ou não, mas que a assinatura traria uma certa segurança para aqueles que o assinassem. E aí ele finaliza esse item dizendo o seguinte, que contudo, nem esse programa, no caso o fato de ter esse documento assinado, nem a Constituição orgânica em si, podem ou devem acorrentar o futuro do Espiritismo, sob pena de sucumbirem cedo ou tarde sob as coações do progresso. Ou seja, não é porque as pessoas teriam uma Constituição do Espiritismo, teria esse documento, que as pessoas ficariam ali presas àquilo ali, como se aquilo não pudesse ser mudado. Então ele diz, não deve acorrentar o futuro. Fundado de acordo com o estado presente dos conhecimentos, tem ele que se modificar e completar à medida que novas observações lhe demonstrarem as deficiências ou os defeitos. As modificações não lhe devem ser introduzidas levianamente, mas devem ser obra dos congressos orgânicos, que ele chama, aqueles congressos periódicos, e ter ali uma revisão periódica. Então vejam que quanto ele buscasse uma certa estabilidade, ele estava ali atento às mudanças que poderiam advir e que precisariam ser introduzidas na Constituição do Espiritismo, certo? E aí ele finaliza esse ponto, esse item. E aí nós vamos adentrar no terceiro ponto deste capítulo, que é o que fala vias e meios. O que ele vai abordar nesse item de vias e meios? Ele vai falar do aspecto um pouco financeiro, do caixa, do Espiritismo, da Comissão Central, de todo esse trabalho que estava sendo planejado, porque tudo isso ele estava confeccionando, pensando. Ainda não havia nada implementado, mas eram as ideias de Kardec. E ele pensava o seguinte, que para que tudo isso pudesse existir e existir de fato e de forma permanente, que não ficasse ali à mercê de situações pontuais e que pudessem se desfazer com o tempo, era necessário pensar em algo estável, em recursos estáveis, sérios, contínuos, que pudessem garantir a estabilidade de todo esse trabalho e a manutenção do Espiritismo. Então, nesse Vias e Meios, ele começa dizendo o seguinte, que é de lastimar, sem dúvida, que tenhamos que entrar em considerações de ordem material para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Mas ele diz, diante do mundo, não podemos deixar de pensar nas questões práticas, nas questões burocráticas, nas questões financeiras, que vão subsidiar a manutenção desse projeto, desse trabalho tão importante. Então, ele diz aqui, o próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação, para não ser forçoso parar no meio do caminho. E aí ele vai exatamente examinar como é que isso poderia acontecer. Então, ele diz que o trabalho da Comissão Central era um trabalho de grande relevância. E aí ele vai pensar exatamente no que se refere, no que tange às pessoas que iriam participar da Comissão Central. Então ele diz, tem que ser homens, ele diz, nós precisamos contar com homens de cuja assiduidade se possa estar certo e que não considerem suas funções como simples atos de comprazer. Ele pensava o seguinte, eu não posso colocar ali pessoas que estejam ali apenas, hoje eu vou, hoje eu não vou, de forma voluntária e não efetivamente compromissadas com aquela tarefa, porque isso colocaria em risco a continuidade do trabalho. Então ele diz, que não considerem suas funções como simples atos de comprazer. Então ele diz, eu preciso de pessoas comprometidas. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um viés, que é o seguinte, como eu vou poder
ter realmente o comprometimento das pessoas se elas não tiverem uma retribuição pecuniária para isso. Se as pessoas precisam trabalhar, elas vão dedicar seu tempo para o trabalho, para aquilo que vai lhe ter como uma retribuição, um recurso financeiro para suprirem as suas necessidades. Então ele disse: se eu quero pessoas realmente comprometidas, eu preciso arcar com o tempo sério e dedicado dessas pessoas para a comissão central. Então ele diz aqui: se não dispuserem de tempo, essas pessoas não dispuserem de tempo, e para que as pessoas pudessem ter tempo, elas não poderiam estar ocupando seu tempo com outros empregos, outros trabalhos. Então ele diz: se não dispuserem de tempo, não poderão consagrá-lo àquelas funções. Que funções? Como responsáveis os titulares da comissão central. Aí ele diz: importa, pois, que sejam retribuídos, assim como o pessoal administrativo. Então, Kardec entendia que os titulares da comissão central, assim como aqueles que trabalhavam na área administrativa, precisavam ter uma retribuição pecuniária por aquilo que eles faziam, para que eles pudessem dedicar o tempo deles, a seriedade deles, para que eles estivessem ali não como voluntários apenas, mas como compromisso, como aquilo, um compromisso, um trabalho. Então ele via isso como sendo algo importante para a seriedade e a continuidade do trabalho. Ele diz: ponto essencial na economia de toda administração previdente é que a sua existência não dependa de produtos eventuais, mas de recursos certos. Assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais implica falta de previdência. Então ele ainda pensava no seguinte, que era necessário ter recursos constantes e seguros. Não poderiam, os custos de toda essa estrutura não poderiam estar fundados em recursos eventuais, que entra hoje e não entra amanhã, porque isso comprometeria o processo. Ele precisaria ter segurança de tudo isso. Então ele pensava numa fonte de recurso constante, como, por exemplo, a venda dos livros. A venda dos livros de Kardec revertiam para esse trabalho. E muito do que Kardec também conseguia com a venda dos livros, porque ele era o autor, ele também destinava, praticamente tudo destinava para esse trabalho, para que pudesse fomentar todo esse aparato. Aí ele diz o seguinte: a necessidade de se capitalizar, de se ter cuidado com tudo que entrava de valor. Então ele dizia assim: em tal caso, a mais vulgar prudência manda se capitalizem de forma inalienável os recursos à proporção que vão sendo obtidos, a fim de constituir-se uma renda perpétua, viu aí? Acoberto de todas as eventualidades, regulando a administração a sua despesa pela renda que alfira, não pode a sua existência, em nenhum caso, achar-se comprometida, pois que disporá sempre de meios para funcionar. Então vejam que ele pensava sempre no amanhã, não ficava ali pensando só no aqui e no agora, certo? E por isso ele pensa no que ele chama caixa geral do espiritismo. É esse caixa geral do espiritismo que iria ser o responsável para arcar com as despesas do espiritismo, da sua constituição, do seu funcionamento, da sua manutenção, certo? E aí ele diz: com os recursos desse capital é que a comissão proverá as diversas despesas proveitosas ao desenvolvimento da doutrina. O emprego dos fundos e escrituração serão submetidos à verificação de comissários especiais designados para esse efeito pelos congressos ou assembleias. Vejam que ele tinha pensado também numa fiscalização da toda a contabilidade de todos os gastos, de todo o uso daqueles recursos que estivessem ali na Caixa Geral do Espiritismo, para que se pudesse ter segurança e certeza do bom uso, do bom e adequado uso desses valores, certo? E por fim, terminando o item, ele vem o item que traz Allan Kardec e a nova Constituição. Na verdade, Kardec, aqui nesse ponto, é trazido para esse item as palavras que Kardec
fez a Sociedade de Paris em 5 de maio de 1865, onde ele vai abordar exatamente sobre o caixa do espiritismo. Porque na época, muitas pessoas, os inimigos do espiritismo de Kardec, começaram a dizer que Kardec estava enriquecendo com os recursos da doutrina espírita, que muitas pessoas davam dinheiro para ele, que ele estava milionário utilizando dos recursos da doutrina em benefício próprio. E Kardec vem exatamente dar essa manifestação à Sociedade de Paris, mostrando em resumo que não. Primeiro, que ele não era milionário de forma alguma. Segundo, que ele não utilizava dos recursos obtidos da doutrina espírita em benefício próprio. Que ele, na verdade, ele nunca pediu dinheiro a ninguém e ninguém deu dinheiro nenhum a ele pessoalmente para as suas despesas ou para o seu uso pessoal. Tudo era destinado para a doutrina. E que o dinheiro que ele recebia era o dinheiro que efetivamente ele ganhava das obras que ele tinha escrito com o seu trabalho, com o seu labor, com o seu empenho, com o seu suor. E que isso, sendo pouco ou sendo muito, era mérito dele. Era fruto do esforço dele. Mas Kardec, ele era tão entregue a sua vida à doutrina espírita que ele renunciou. Ele ficava só com aquilo que era necessário para o seu sustento, mas que ele renunciou em benefício do Caixa Geral do Espiritismo, ele renunciou àquilo que ele ganhava. Então, ele diz aqui, ele abriu mão em favor da doutrina, de tudo que produziram as obras das obras dele, feitas e por fazer. Ele abriu mão e ainda doava valores mobiliários e imobiliários para o espiritismo, ou seja, ele abriu mão, só ficava com o estritamente necessário. E aí ele vem dizendo exatamente isso, que eventuais recursos que ele tinha vinham do esforço dele, e não que ele estivesse se locupletando com o dinheiro do espiritismo. Então ele diz, eu nunca pedi a ninguém, nunca, ninguém me deu nada para mim pessoalmente. Numa palavra, não vivo às expensas de quem quer que seja. As minhas imensas riquezas proviriam, pois, das minhas obras espíritas. Conquanto essas obras tenham alcançado inesperado êxito, quem quer que esteja um pouco iniciado em negócios de livraria, sabe que não é com livros filosóficos que se ganham milhões em 5 ou 6 anos. Ou seja, ninguém ia ficar rico com o livro, ninguém fica rico com isso, ele estava dizendo. Quando sobre as vendas, não se tem mais do que os direitos de autor, que não passam de alguns cêntimos por exemplar. Mas ele diz assim, mas, avultado ou mínimo, sendo esse lucro fruto do meu trabalho, ninguém tem o direito de se miscuir no emprego que lhe dou. Mostrando que ninguém fica rico com o livro. E ele diz, a gente ganha o direito do autor um pouquinho em cima de cada obra, mas ele diz, sendo pouco ou sendo muito, é fruto do meu trabalho, e ninguém tem o direito de questionar isso. E aí ele diz que nada mudou na maneira dele de viver depois que ele entrou, depois que ele passou a se ocupar com a doutrina espírita, que ele, na verdade, muito teve que renunciar pela doutrina espírita, que ele mesmo era uma pessoa que tinha o hábito, o gosto pelo insulamento, não gostava de estar sendo visto, de fama, ele nunca buscou isso, mas que pela própria causa da doutrina espírita, ele precisou sair desse insulamento, mostrar a sua cara, para que ele pudesse fazer com que a doutrina espírita crescesse como precisava crescer, para que ela fosse realmente conhecida. Então ele diz, sentia que não tinha tempo a perder e não perdi, nem em visitas inúteis, nem em cerimônias estéreis. Foi a obra da minha vida, ou seja, ele se dedicou a vida toda para a doutrina espírita, nunca procurando se locupletar, mas sempre procurando realmente fazer com que a doutrina crescesse e pudesse chegar ao coração de tantas pessoas. Então ele diz que com o próprio trabalho, na verdade, dele, de muitas noites sem dormir, de muita vigília, de muito trabalho dele, muitas noites de vigília, ele conseguiu contribuir para o caixa do espiritismo, porque só realmente o espiritismo, pelos recursos que ele obtinha,
seria pouco para a manutenção de todas as despesas e que muitas dos recursos do Caixa do Espiritismo provieram dos recursos dele, das despesas que ele mesmo arcava para manter a causa. E nós sabemos disso. Quantas vezes, muitos de nós dentro da casa espírita, doamos para que a casa possa se manter. Os dirigentes, os responsáveis, estão ali sempre muito atuantes nesse sentido. E Kardec foi exatamente uma dessas pessoas. Então ele diz que ele se preocupava com o futuro, se preocupando com realmente o futuro da doutrina espírita, certo? Aí ele diz ainda que mais que nós vamos colocar aqui? Só uma partezinha interessante, que já finalizando, ele diz que foi perguntado a ele o que ele faria se ele tivesse 1 milhão de francos à sua disposição. E aí ele diz que, naquele momento, se ele tivesse, mas era uma suposição, ele diz o seguinte, ele aproveitaria para converter a propriedade dele numa casa especial de retiro espírita, cujos habitantes escolheriam os benefícios da nossa doutrina. Então ele diz, com esse recurso, ele manteria o estabelecimento, asseguraria uma existência independente àquela pessoa que o sucedesse e a todos aqueles que o ajudassem no desempenho da sua missão, e ainda atenderia às necessidades correntes do espiritismo, sem os riscos de auxílios eventuais, como acontecia com ele, precisava desses auxílios eventuais. Mas aí ele diz assim, isso se eu tivesse, mas como eu não tenho, e se não me foi dado ter esse recurso, é porque a espiritualidade sabia que assim não deveria acontecer. Então ele diz, se tal satisfação não me é dada, sei que, de um modo ou de outro, os espíritos que dirigem o movimento proverão a todas as necessidades em tempo oportuno. Ou seja, eu tenho fé, eu confio, tudo acontece exatamente como tem que acontecer. Então ele diz assim, hoje eu me ocupo com o quê? Eu me ocupo em acabar os trabalhos que me restam por terminar, antes de eu realmente desencarnar. E aí ele finaliza, e esse capítulo, né, realmente finaliza dizendo isso e dizendo que ele abre mão daqueles valores em prol da doutrina espírita. Então ele diz, quando a comissão estiver organizada, porque ainda não estava, isso tudo eram planos. Quando a comissão estiver organizada, dela faremos parte como simples membro, sem reivindicar nem título, nem qualquer privilégio. Não pesaremos de forma alguma no seu orçamento, nem por honorários, nem por despesas de viagens, nem por qualquer outra causa. Ele diz, se nunca ninguém nada pedimos para nós, ainda menos o faríamos nesta circunstância. E aí é quando ele diz que, na verdade, ele não só não ia pedir nada, como ele ia abrir mão de recursos pessoais dele em benefício da instituição, que ele diz que vai abrir mão de tudo aquilo que produzisse as suas obras e ainda doaria valores mobiliários e imobiliários. Fantástico, né? Mais uma vez, aqui nossa admiração por Kardec, pela sua postura, pelo seu trabalho magnífico à frente da doutrina espírita. E com isso nós finalizamos este capítulo, e o próximo capítulo que nós vamos entrar é o capítulo que fala do credo espírita. E aí já vamos também falar sobre o credo espírita e também já vamos ver o apêndice da obra, já finalizando ali os nossos estudos. Perfeito? Meus queridos amigos, e aqui nós finalizamos, espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, curta a nossa aula, curta o nosso vídeo, é importante para nós. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você. E se você achou ou acha este conteúdo importante para alguém, não deixe de compartilhar esse link. Meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer imensamente pela sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.